Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço-te por gentileza que se inscrevam no canal, compartilhe as mensagens desse canal, os vídeos que são postados na plataforma do YouTube. Deixe seu like, que é muito importante para o canal, e também deixe seus comentários. Pode comentar à vontade, com respeito, é claro. Eu irei responder a todos os comentários que vocês colocarem, com respeito. E, meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir esse conteúdo. Tá tendo um barulho aqui no fundo aqui do vídeo, é porque o calor tá muito grande aqui em João Pessoa e eu tive que ligar o ventilador, porque senão não dá para a gente fazer aqui essa live. E o tema dessa mensagem, o tema desse vídeo é: o mal está na nossa carne. O mal está na nossa carne. Por esse mal estar na nossa carne, então é esse mal que contamina o homem. Entendeu? E nós temos que desenvolver a nossa salvação diária, a nossa salvação de mente. Muitas das vezes nós falamos o que não devemos falar, por a gente, entendeu? Não vigiar. Essa é a palavra certa. Muitas das vezes nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, porque aquilo que a gente não quer para nós, a gente também não pode que isso seja aplicado na vida das pessoas, do seu próximo, se eu não quero para mim. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente agimos de forma com o próximo que não era para agir, que a gente também não vai gostar que alguém haja contra nós. Entendeu? É onde entra a justiça, porque o reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. É amor ao próximo. Existe uma lei no reino de Deus. Esse reino que já foi estabelecido em nossa mente, já nascemos desfrutando desse reino. Existe uma lei, entendeu? A lei de Deus é a lei do Espírito, e essa lei é amar o próximo, é respeitar as pessoas. Você está entendendo? A gente não pode estar mostrando as verdades desse evangelho, denegrindo o caráter das pessoas, afrontando as pessoas. Isso não é evangelho, isso não é reino de Deus, minha gente. Independente do entendimento, se você concorda ou você discorda, se eu concordo com o seu entendimento ou eu discordo, isso é democracia. Democracia é eu entender, é eu compreender, entendeu? Que o irmão pode discordar do meu entendimento. Democracia é o irmão entender, compreender que eu posso discordar do entendimento dele. Entendeu? Isso é normal, isso é natural. Então veja, o mal está na nossa carne e nós temos que desenvolver a nossa salvação diária, a nossa salvação de mente. Paulo ensinou isso, falou isso aos filipenses. Claro que em outro contexto. Alguém pode dizer, mas ali estava em outro contexto. O dia do Senhor se aproximava, os últimos dias. Muito bem, mas o que eu quero transmitir aqui é que existem algumas pessoas dizendo aí que hoje não tem mais condenação, que nós já estamos justificados e querem viver de todo jeito, em libertinagem. E isso, meu irmão, isso aí não é um modelo de um filho de Deus. Você está entendendo o que eu quero passar aqui? Porque o mesmo apóstolo que disse que aquele povo que viveu antes da cruz já estava justificado, sem condenação,
foi o mesmo apóstolo também que dizia que teriam que andar fazendo bem, amando o próximo. Ele também falou isso. Não andar em libertinagem, porque tudo era lícito, mas nem tudo era para ele fazer, entendeu? Tudo era lícito, mas nem tudo convinha, né? Nem tudo me convém. Assim foi Paulo. Paulo falou, mesmo depois do sacrifício de Cristo na cruz. Paulo nunca ensinou, mesmo depois do sacrifício de Cristo, entendeu? Pagando a dívida do pecado adâmico e a transgressão da lei que era para os judeus, entendeu? Paulo nunca ensinou, incitou ninguém a andar de todo jeito em libertinagem, meu irmão. Isso não existe de maneira nenhuma, entendeu? Então veja que o mal está na nossa natureza, na carne do homem. E é isso que contamina o homem. Veja o que Jesus, veja o que Yeshua, né, falou aqui em Marcos capítulo 7, veja, no versículo 18 em diante, diz assim, ó. Então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode o contaminar? O Filho do Homem aqui, o Cristo da carne, estava ensinando, mostrando com relação aos fariseus que interrogaram o Cristo da carne a respeito dos seus discípulos, que comiam com a mão, está entendendo? Com a mão suja. E o Filho do Homem, o Cristo da carne, ele disse que ali o que contaminava o homem não era isso aí, não era comer com as mãos sujas, mas era o que saía de dentro do homem. Então veja, vamos lá. No versículo 19 ele diz assim, ó, no 18, então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Você comer com as mãos sujas, entendeu? Isso é algo que você tem que ter higiene pessoal. Você está entendendo? Não tem nada a ver de contaminar o homem. Aí ele diz aqui no versículo 19, contaminar o homem no sentido do homem fazer práticas erradas porque ele come com a mão suja. Não. O que contamina o homem não é isso, você comer com as mãos sujas. Aí ele continua, ó, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. E o que é que sai do homem que contamina o homem? Era algum ser espiritual que entrava no homem e contaminava o homem? Ou seja, é Satanás, diabo, demônio, como ser espiritual que entra no homem e contamina o homem? Era isso que o Filho do Homem estava dizendo isso? Não, doutor. Ele não estava falando. Infelizmente, o povo sem conhecimento vive perecendo aí com medo de diabo, de Satanás, de demônio como ser espiritual, que nunca existiu. Nunca existiu. Isso foi algo criado pelo sistema religioso no tempo dos imperadores, entendeu? Pelos papas ali da época, ali, pelos padres, homens que foram pagos para deturpar, para levar medo àquele povo. No período em que o Império Romano estava se acabando, o Império Romano estava vivendo um momento, entendeu? Em que o Império estava se desmoronando. Era isso que estava acontecendo. E eles querendo aprisionar as pessoas, entendeu? Colocava medo nas pessoas. A Igreja Católica, o catolicismo romano da época, gerou, ou seja, criou esses seres espirituais que não existem, e a Igreja Católica e a Igreja Evangélica adotou. Então veja, olha, no versículo 20, e dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens, plural, é que procedem os maus desígnios, maus pensamentos, né? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então tudo isso, até a loucura, o espírito de loucura, um daimon alterado, tudo isso vem de dentro do homem, da carne do homem.
O filho de... O Cristo da carne aqui não falou que era um ser espiritual que entrava. Nós temos que entender que nós temos duas naturezas, meu irmão. Quando um homem dá em cima de uma mulher casada, ou vice-versa, quando uma mulher casada dá em cima de um homem casado, ou de um homem solteiro, é um ser espiritual que entra nela ou entra nele e faz com que ele faça isso? Não, é a carne, é a natureza humana. Hoje tem homens que sabem dessas verdades, porque antes não sabiam. É a realidade. Antes não sabiam, mas esconde. Esconde isso das pessoas, dos incautos que não têm conhecimento. E tudo que eles falam, eles ficam balançando com a cabeça, como lagartixa, tá entendendo? Confirmando. Não tem nada a ver, meu irmão. O quanto a gente vê de malabarismo, de mentiras, de inverdades, graças a esse YouTube que nos deu essa oportunidade da gente estar mostrando as verdades que estavam ocultas de nós há muito tempo e de vocês. O que nós devemos fazer hoje é desenvolver a nossa salvação diária. Quando eu digo desenvolver a nossa salvação diária, eu não estou falando aqui da salvação eterna, não estou falando de algo eterno aqui não, meu irmão. Porque não existe mais condenação para nenhum. Não existe mais condenação para nós. Não existe. Você está entendendo? Não existe condenação. Mas o mesmo apóstolo, eu vou falar novamente, que eu já falei aqui, o mesmo apóstolo que disse que não tinha mais condenação naquela época já, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, ele também ensinou, mesmo depois do sacrifício de Cristo no madeiro, que as pessoas não deveriam andar de todo jeito em libertinagem. E a gente vai ver Paulo, se você procurar nas cartas de Paulo, aos Coríntios, aos Romanos, aos Filipenses, entendeu? Você vai ver Paulo alertando aos Gálatas, aos Efésios, Paulo alertando que não era para andar de todo jeito. Então, o que contamina o homem, meu irmão? O que faz um homem estuprar uma criança ou uma mulher casada ou um adolescente? O que faz um homem tirar a vida de outro homem? O que faz um homem adulterar, se prostituir? Entendeu? Um homem ficar soberbo, ser avarento, entendeu? Ser escravo do dinheiro, porque tudo aquilo que te prende, você se torna escravo, entendeu? Então tudo isso aí está na nossa natureza. E quando a gente está mais vivendo, exercitando o espiritual em nossas vidas, na nossa mente, aí a gente, meu irmão, a gente não ultrapassa, a gente não deixa a nossa carne prevalecer. Então, veja que o Cristo da carne não está falando que é um ser espiritual que entra nas pessoas e faz contaminar o homem e faz o homem mostrar quem é ele na natureza carnal. Não. É algo que está dentro do homem, é algo que está dentro de cada um de nós. Entendeu? Quando você faz mal ao próximo, é Satanás que entra em você. Quando você afronta, quando você tenta destruir a vida das pessoas, denegrindo o caráter das pessoas, afrontando, é um ser espiritual que entra em você e faz você, e lhe usa? Não. Você está entendendo? É a nossa carne, é a nossa natureza. E Cristo, ele não veio tratar da nossa natureza, da natureza do homem ali no século I. E nem da nossa também, porque a gente já nasceu se beneficiando dos benefícios da graça, do favor de Cristo ali na cruz. Claro que a gente já nasceu sem condenação, porque se não tivesse nos alcançado também de forma indireta, todos nós estaríamos em condenação do pecado adâmico que Cristo cancelou e aniquilou na cruz. Entendeu? Então, observe que nós temos que exercitar a nossa salvação diária, a nossa salvação de mente. Veja uma passagem aqui em Filipenses. Eu quero terminar com Filipenses aqui.
Paulo ali escrevendo ali, antes da parúzia, que aconteceu antes da parúzia, né, que aconteceu ali no ano 70, aqui Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, foi depois da cruz, depois da obra redentora de Cristo na cruz. Então veja que Paulo agora, ele vai aqui alertar e exortar, ensinar aqueles irmãos ali através dessa carta. Essa carta, o conteúdo dessa carta foi exclusivamente para aqueles irmãos de Filipe. Mas veja que mesmo depois da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz, Paulo não ensinou que era para os filhos de Deus, para eles viverem de todo jeito. Nem tampouco ele mesmo, o apóstolo Paulo. Como tem muitos aí que agora quer dizer que não tem condenação, estamos justificados, estamos salvos no Espírito e tem que andar de todo jeito. Não, não é para andar de todo jeito, meus irmãos. Não é dessa maneira. A graça não é libertinagem. O sacrifício de Cristo da cruz não foi para mostrar que o homem poderia andar de todo jeito. Não foi para isso, meu irmão. De maneira nenhuma. Claro que eu vou ler um contexto que não foi aplicado para o nosso contexto, foi escrito para um povo, para a igreja dos Filipos. Mas isso aqui serve como exemplo para a nossa vida, claro. Claro que tem alguns aí que vai até querer me refutar. Não, isso aqui não se aplica para nós. Claro que andar em temor, andar num modelo, num padrão de filho de Deus como luz no mundo, claro que é para nós. Quem foi que disse que não é? Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó. Assim, pois, amados meus, Paulo escrevendo para os irmãos de Filipe ali, antes do ano 70, antes do juízo de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Paulo estava ausente. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja o que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que salvação é essa? Salvação eterna? Não. A salvação diária, salvação de mente, para que as pessoas pudessem ver a luz, eles como luzeiros no mundo. E hoje é diferente para nós? Não, mas se não tem mais condenação, a gente está perfeito no Espírito. Mas aqui também, Cristo já tinha morrido na cruz. E Paulo não está ensinando que eles vivessem de todo jeito. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, ela quer nos levar a fazer coisas que agradam a própria carne. Mas não é isso que nós devemos andar. Não é isso que nós devemos se apresentar. As pessoas têm que ver a gente, uma mudança, uma transformação. Claro que na carne a gente não vai conseguir, mas quando a gente ativa a nossa mente, a gente não vai ultrapassar o sinal vermelho. Você está entendendo? Eu estou usando o sinal vermelho como uma analogia. Quando a gente ativa a nossa mente, a gente não vai ultrapassar o sinal vermelho, meu irmão. Viver em libertinagem de todo jeito. Então era isso que Paulo estava dizendo, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É o que nós temos que desenvolver hoje, a nossa salvação diária, para que as pessoas vejam a mudança que esse evangelho nos traz, e não de todo jeito, não em libertinagem. Não é isso. O evangelho não nos ensina isso. O evangelho nos educa a ser pessoas melhores, mesmo sabendo que a gente está nessa carne e a carne não se converte. Então é essa palavra. O que entra no homem, que contamina o homem quando sai, é o que está na nossa carne. Não é um ser espiritual, não. E nós temos que desenvolver
a nossa salvação de mente, a nossa salvação diária. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e também se inscreva no canal Vivendo em Graça do nosso irmão Jorge Cardoso. Tem muita coisa boa aí, meu irmão. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.